Fala pessoal, beleza? Vamos lá, seguir nossa história? Turminha, hoje vamos falar da quantidade de matéria, tá? Um tema aí totalmente importante, né? Dos mais importantes que existe, tá bom? Então vamos fazer uma revisãozinha aí das coisas que a gente aprendeu até agora, né? Do que a gente precisa para entender aqui, tá, pessoal? A pergunta, a provocação que eu faço aí pra gente hoje, turma, eu quero que vocês me respondam aí, pensem aí. Vocês já pararam para pensar? Ó, se você pegar um grafite da sua lapiseira aí, um grafite 07, quantos átomos de carbono tem nesse grafite aí? Em um grafite só. Quantos átomos de carbono você acha que tem? 10, 100, 1000, 1 milhão? Quantos átomos tem em um grafite, pessoal? Um grafitezinho de nada da lapiseira. Essa é a pergunta provocadora aí hoje. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, aproveito para perguntar para vocês, né? Você imagina que então deve ter bastante átomo de carbono dentro desse grafite aqui, né? Porque o átomo a gente já viu que ele é muito pequenininho. Então aí eu pergunto para você, qual que é a massa em gramas de apenas um átomo? Quanto pesa um átomo? A gente consegue pesar um átomo? Pôr ele na balança? Então essas são as duas perguntas aí que eu espero resolver até o fim dessa aula, ou nas próximas aí. Turminha, vamos revisar então conceitos que a gente precisa para entender o conceito de hoje, né? Temos visto aí o conceito de massa atômica. O que é a massa atômica? A massa atômica é a massa de um átomo. A massa atômica a gente viu que aproximadamente é a massa contida no núcleo de um átomo, né? Porque a massa da eletrosfera é quase que irrelevante. Então, se eu somar o número de prótons mais o número de nêutrons de um átomo, eu tenho o que a gente chama de massa atômica. A massa atômica é uma unidade, né? Então, o hidrogênio, por exemplo, tem massa atômica 1, tem o carbono 12, que tem massa atômica 12, o nitrogênio 14 tem massa atômica 14. Então, é a simples soma aí do número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Número de prótons, letra Z, número de nêutrons, letra N. Depois a gente viu um outro conceito aí, pessoal, que é a unidade de massa atômica, representada pela letra U. O que a gente viu que é a unidade de massa atômica? Se a massa atômica do carbono 12 é 12, vamos dividir ela por 12. E aí a gente vai ter apenas uma unidade de massa atômica, né? Então, olha só, a unidade de massa atômica é quase que aproximadamente a massa de um próton, é a massa de um nêutron, né? Então, ó, a massa atômica do átomo de carbono 12 é 12. Isso quer dizer o quê? O átomo de carbono tem 6 prótons, então ele também tem 6 nêutrons, somando 6 com 6, eu tenho aí que a massa atômica do carbono 12 é 12, e por isso que ele se chama carbono 12. Então, pessoal, em unidades de massa atômica, eu digo que equivale a dizer que a massa atômica do carbono 12 é 12 unidades de massa atômica. Ah, professor. Então, parece que eu estou querendo confundir vocês, mas não, pessoal, é óbvio, mas é isso, tá? Então vamos partir do óbvio, do elementar mesmo. Se o carbono tem massa atômica 12, quer dizer que ele tem 12 unidades de massa atômica, tá? Então é quase a mesma coisa, mas não é, né? Então vamos lembrar aí, moçada. Se eu falo que a massa atômica é 1, então se o hidrogênio tem massa atômica 1, equivale a dizer que ele tem um próton, né? Ou seja, qual que é a massa atômica do hidrogênio? Ele tem uma unidade de massa atômica. Então o menor átomo aí é o hidrogênio. E ele tem uma unidade de massa atômica. Então foi feito de propósito aí, né, moçada? A gente fez de propósito. Então a unidade de massa atômica menor aí, ó, é do menor átomo que a gente conhece, que é o hidrogênio. É 1. Então uma unidade de massa atômica é basicamente um átomo de hidrogênio. Então, ó, moçada, se o carbono pesa 12 e o hidrogênio pesa 1, eu posso dizer que um carbono é igual a 12 hidrogênios, não é? Vamos lembrar aí então, ó. Um carbono pesa 12 unidades de massa atômica. E um hidrogênio pesa 1. Né? Olha só. O hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, o carbono tem 12 unidades de massa atômica. Então o carbono pesa 12 vezes mais que um hidrogênio. Então um carbono pesa igual a 12 hidrogênios. Por algum motivo facilita se eu usar laranjas e melancias, né? Então, olha só, você imagina que uma melancia pesa 12 vezes mais que uma laranja. Ah, professor, mas é que não é exatamente... Tudo bem. Imagina uma melancia que pesa 12 vezes uma laranja.
Então, quantas laranjas eu preciso para ter o peso de uma melancia? 12 laranjas. Mas e se eu quiser fatiar essa melancia? Em quantas fatias eu preciso fatiar ela para ter o peso de uma laranja só? Em 12 fatias. Se eu fatiar a melancia em 12, eu vou ter o peso de uma laranja. Porque a laranja tem uma unidade de massa e a melancia tem 12. Tá? Então, basicamente, uma unidade de massa é o peso de uma laranja. E se eu fatiar a melancia em 12, eu vou ter 12 unidades de massa atômica, 12 unidades de massa atômica de laranja. Entenderam, pessoal? Então, uma fatia de 1/12 de melancia é igual ao peso de uma laranja. Logo, uma unidade de massa atômica é 1/12 de uma melancia. Uma unidade de massa laranjística é 1/12 da massa melancística. Né? Dá para complicar se a gente quiser, né? Mas é simples, né, turma? Então lembrem-se aí que na tabela periódica a gente tem a relação de todas as massas atômicas aí. Todas as massas atômicas estão aqui na nossa colega tabela periódica. A gente já viu por que alguns números estão fracionários aqui, né? Então não é exatamente 1, não é exatamente 12, porque aqui na tabela tem uma média de todos os isótopos aí, né? Uma média ponderada, mas é isso, né, turminha? As massas atômicas estão aqui, ó. Então existem diversas massas atômicas, mas todas dá para comparar, né, moçada? Então, ó, quantos hidrogênios pesam igual a um carbono? Se eu pegar um hidrogênio e multiplicar por 12, eu tenho o mesmo peso de um carbono, tá? Então tudo dá para ser comparado aqui, moçada. Mas eu não consigo pesar nem um carbono e nem um hidrogênio, moçada. Nenhuma balança vai conseguir pesar um átomo. Você nem consegue separar um átomo. O que os cientistas fizeram então, moçada? Bom, a gente não consegue pesar um átomo, mas a gente consegue pesar 12 gramas, 1 grama. Então o que a gente vai fazer? Vamos dizer que a gente não consegue contar átomos também, né? Isso aqui lá em 1800 e bolinha, né, turma? Eu não consigo contar átomos. Dá muito trabalho ficar contando átomos, imagina. Mas eu imagino que tenha muitos átomos dentro de um copo d'água, dentro de um grafite de lápis, né? Então, quantos átomos tem, por exemplo, em 12 gramas de carbono? Né? Então, criou-se aqui uma constante, moçada. Quem criou essa constante é o tal do Avogadro, aí, ó, Avogadro, um italianão lá. Ele falou o quê? Bom, moçada, eu não sei quantos átomos tem aqui, mas tem um número muito grande, né? Tem muitos, com certeza tem muitos átomos dentro de uma amostra qualquer, que seja um copo d'água, né? Quantos átomos tem num copo d'água? Não sei. Mas vamos criar uma constante, porque eu sei que existe uma proporcionalidade entre as massas, né? É o que eu acabei de falar. Quantos átomos de hidrogênio equivalem a um átomo de carbono? São 12. Ou seja, o carbono pesa 12 vezes mais que um hidrogênio. Vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma unidade, uma constante, que ela é tão grande que o número de átomos vai ser igual à massa em gramas. Como assim, professor? Ó, se o carbono tem massa atômica 12, quantos átomos precisa de carbono para ter 12 gramas de carbono? Entendeu o que eu quero dizer, moçada? Eu não sei quantos, mas eu sei que é um número muito grande que eu vou chamar de N. Tem um número muito grande de átomos de carbono, que se eu juntar esse número muito grande de átomos de carbono, eu vou ter 12 gramas. Não são 12 átomos, né, moçada? Porque cada átomo não pesa 1 grama. Tá? Mas existe um número muito grande de átomos, N, que se eu juntar esse número muito grande de átomos, eu vou ter uma massa em gramas que equivale à massa atômica. Então, se eu juntar N átomos de carbono, eu vou ter 12 gramas de carbono. Se eu juntar o mesmo número de átomos de hidrogênio, eu vou ter 1 grama de hidrogênio. É aqui que alguns se confundem, né? Então, olha só. Quantas laranjas ou quantas fatias de melancia eu preciso para ter 1 quilo? Eu não sei, mas é um número muito grande. O que eu sei é que esse número é proporcional entre laranjas e melancias. Né? Vamos supor que eu preciso de 100 laranjas para produzir 12 quilos de laranja. Quantas melancias eu preciso para produzir 1 quilo de melancias?
É o mesmo número, moçada. Eu preciso de 100 melancias para produzir 1 kg de melancia. E eu preciso de 120 laranjas para produzir 1 kg. Ficou ruim o exemplo, né? Porque não está proporcional. Pensem assim. Uma fatia de melancia pesa igual uma laranja. Então, se eu preciso de 100 laranjas para ter uma certa massa, eu também preciso de 100 fatias de melancia. Ou eu preciso de 100 dividido por 12 melancias. Tá? São proporções, tá, moçada? Porque se a massa de um é proporcional ao outro, o número também é proporcional. Enfim, moçadinha, eu sei que é um número muito grande de átomos de carbono que eu preciso para ter 12 gramas de carbono. É um número muito grande de átomos de hidrogênio que eu preciso ter para ter 1 grama de hidrogênio. Mas é o mesmo número, tá? É o mesmo número, porque é um número constante. E por muito tempo se usou esse número N aqui, moçada, sem saber o valor dele, tá? Esse N ganhou o nome de mol. Por que mol? Porque a gente não sabia quanto era, né? A gente sabia que era um monte, né? Então, quanto? É um mol, um tantão. Mol em grego é aquele bloco de pedra, moçada, que você vê na beira do rio, que o pessoal usa para fazer muro de arrimo e tal, tá? Então é um tantão, é um bloco de um monte de partículas, tá? Então você imagina que cada mol é um pacotão de um monte de partículas. Então eu preciso de um blocão de partículas para fazer com que a massa atômica seja igual à massa em gramas. Para fazer que 12... Eu preciso de muitos átomos de carbono para ter 12 gramas de carbono. Eu preciso de muitos átomos de hidrogênio para ter 1 grama de hidrogênio. Mas eu preciso do mesmo número. É exatamente o mesmo número de átomos de carbono e átomos de hidrogênio que eu preciso para ter essa equivalência aí da massa atômica e a massa em gramas. Eu preciso de N átomos de carbono para ter 12 gramas. E eu também preciso de N átomos de hidrogênio para ter 1 grama. Então, moçada, é como dizer que na química aqui, ó, o mol é a dúzia do químico, moçada. Quando você vai no mercado, na feira, você compra em dúzia. O químico compra em mol. Mol é a dúzia do químico. Por quê, moçada? Porque a gente não compra laranjas, a gente compra átomos. E átomos são muito pequenos, então eu não posso pedir uma dúzia só de átomos. Eu tenho que pedir logo 1 mol para valer a pena a viagem. Porque os átomos são muito pequenininhos. Turma, por muito tempo a gente não sabia quantas partículas tem nesse bloco de pedra aqui, tá? Por muito tempo ninguém conseguiu contar quantas pedras tem dentro daqui desse mol. Mas, recentemente, a nossa tecnologia avançou muito e a gente conseguiu determinar quantas partículas tem em 1 mol. Quantas partículas tem em 1 mol? 6,02214076 vezes 10 a 23 partículas. Uau! Turminha, esse número aqui é muito grande, moçada. É muito grande. Para vocês terem uma ideia, ó, tira esse 10 a 23 aqui, ó, você vai ter esse número aqui, ó. Vamos contar os zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada 3 zeros é 1000, né? Então, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, acabei de inventar, sextilhão. Eu tenho aqui aproximadamente 602 sextilhões de partículas. Então é bem mais do que naquele bloco de pedra, né? Eu tenho 602 sextilhões de partículas, moçada. Geralmente se usa essa constante aqui, ó, 6 vezes 10 a 23. Ou 6,02 vezes 10 a 23. Não precisa, é igual o π, né? Você não precisa usar todas as casas, tá? Mas essa aqui é a constante que foi determinada experimentalmente aí. Por muitos e muitos anos aí os cientistas lutaram para desvendar esse número aí, quantas partículas tem em 1 mol. E há 2 anos atrás que se fechou aí esse valor, tá, moçada? Então isso aqui, esse valor em si, ele já é uma conquista científica, tá? 602 sextilhões de partículas, moçada. Isso é tanta partícula, turma, que se cada partícula dessa fosse uma bola de basquete, e eu fosse juntando 1 mol de bolas de basquete, 1 mol de bolas de basquete daria o tamanho do planeta Terra.
É muita coisa, tá, turma? Porque o átomo é muito pequeno. O átomo é muito pequeno, tá? Então a gente chega aí, moçada, no conceito mais importante de hoje, que é o conceito da massa molar. O que é a massa molar, então? Bom, a massa de 1 mol, a massa de 1 mol de alguma coisa, né? 1 mol de carbono, por exemplo, tem 12 gramas, então a gente fala que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. 1 mol de hidrogênio tem 1 grama, então a gente fala que a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Perceba que as massas molares são diferentes, né, turma? Porque o carbono pesa 12 vezes mais que o hidrogênio. Então, se eu tenho... lembra que é sempre igual se fosse uma dúzia, né? Só que aqui não é uma dúzia, é 1 mol. Então, 1 mol de carbono pesa 12 gramas. 1 mol de hidrogênio pesa só 1 gramas. 1 grama. É igual então, a história da laranja e da melancia, né? Vai ter o mesmo peso? Uma dúzia de laranja e uma dúzia de melancia? Não. Uma dúzia de melancia vai pesar bem mais que uma dúzia de laranjas. Mas uma dúzia é uma dúzia. É sempre 12. Quem pesa mais, 1 mol de melancias ou 1 mol de laranjas? Com certeza, 1 mol de melancias pesa mais do que 1 mol de laranjas. Mas o número é o mesmo, é 6 vezes 10 a 23. Dúzia é sempre 12, mol é sempre 6 vezes 10 a 23. Então, por exemplo, qual que é a massa atômica do oxigênio? É 16. Ou seja, quanto que pesa 1 mol de oxigênio? 16 gramas por mol. Turminha, anotem as dúvidas aí, não deixa restar dúvida não, moçada. Tá? Então essa é a massa molar. Olha só, moçada, pega esses dois dados aqui, ó, hidrogênio e oxigênio, ó, já vai servir para a gente calcular a massa molar de uma molécula de água. Qual que é a massa de 1 mol de moléculas de água? Moçada, a massa molar da molécula, massa molar molecular, ou massa molar da molécula, é igual à soma das massas molares dos átomos. Mesma coisa que a gente viu da massa atômica da última aula, né? Massa molar, a massa atômica da molécula é o somatório das massas molares das massas atômicas. A massa molar da molécula é o somatório da massa molar dos átomos. Traduzindo em miúdos aí, moçada. H2O. Qual que é a massa molar do hidrogênio? É 1. É 1 grama por mol. Mas eu tenho 2 hidrogênios. 2 hidrogênios vezes 1 grama, que vai dar 2 gramas. Qual que é a massa do oxigênio? É 16 gramas. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 1 oxigênio. Então, eu tenho 16 gramas de oxigênio. No final das contas, eu tenho 18 gramas por mol. Então, a massa molar da água, moçada, é 18 gramas por mol. Isso equivale a dizer, moçada, que 1 mol de H2O, que contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, pesam 18 gramas. Percebam essas relações, tá? Então, em 18 gramas de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Eu tenho 1 mol de moléculas de água. Vale lembrar aí, moçada, que se eu estou falando da água, 1 grama é igual a 1 ml, né? Então, em 18 ml de água, eu tenho 1 mol de moléculas de água. Trouxe aqui a imagem aqui do corretivo, ó, porque é exatamente esse o volume de água, 18 ml. Então, ó, se eu tiver um frasquinho desse de corretivo líquido aqui, cheio de água, eu tenho exatamente 1 mol de moléculas de água. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água aqui dentro, moçada. Eu tenho 602 sextilhões de moléculas de água dentro desse frasquinho de corretivo. Pensa bem, né? Só para explodir um pouco a cabeça de vocês aí, ó, se eu pegar um copinho descartável aqui, ó, que tem 180 ml, eu tenho 10 vezes mais. Então eu posso dizer que aqui dentro eu tenho quantos mols? Pô, se em 18 ml de água eu tenho 1 mol, em 180 ml eu vou ter X, no caso X é igual a 10 mols.
Então aqui dentro, turma, desse copinho de água eu tenho 10 mols. Não é moles, hein, moçada? Plural de mol é mols. 10 mols de água aqui dentro, moçada. Ou seja, 60,2 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou 6,02 vezes 10 a 24 moléculas de água. Entenderam como que é as continhas aí, turminha? É isso, tá? É a mesma coisa se fosse dúzia, só que no caso aqui, como é muito pequeno, não dá para contar em dúzias, tem que contar logo em mols, num blocão, tá bom? Ficou cumprida a aula aí, mas é porque é um conceito muito importante mesmo, tá? Anotem as dúvidas aí e a gente tira dúvidas depois, tá bom? Então esse é o conceito aí, turma. Esse é o conceito. E aí segue a pergunta aqui para vocês, né? Quantos átomos de carbono tem dentro de um grafite? Agora você consegue responder? Quantos átomos de carbono tem dentro de um grafite? Essa é uma pergunta que sempre vai aparecer em vestibular, em concurso aí. Quantos átomos de carbono tem em um grafite? Bom, eu preciso saber a massa de um grafite, né? Porque eu preciso determinar a massa primeiro de um grafite. Se o cara me der a massa de um grafite, ótimo. Se ele não me der, eu vou lá e calculo. Por quê? Porque eu posso concluir que o grafite é um cilindro. Um grafite 0,7 aí, ó, moçada, é um grafite que tem um diâmetro, aí, ó, uma área de 7 milímetros. Esse é o grafite 0,7. Um grafite tem em média aí um comprimento de 5 centímetros. E a densidade do grafite é em geral meio grama por centímetro cúbico, moçada. Qual que é o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, que no caso aqui a área da base é a área de uma circunferência, que é πr ao quadrado, e a altura aqui é o comprimento, é o L. Eu não tenho raio, eu tenho diâmetro. πr ao quadrado é πr ao quadrado, eu posso substituir o r por d sobre 2 ao quadrado. Então fica π d quadrado sobre 4 vezes L. Aí é só fazer a conta, né? O volume aí do grafite, então, moçada, é π vezes 7 milímetros, 0,7 centímetros, ao quadrado dividido por 4, vezes o comprimento, que é 5 centímetros. Se você fizer essas contas aí, você vai ver que o volume aí em centímetros cúbicos vai dar 0,12 centímetros cúbicos. Bom, ele deu a densidade e você calculou o volume. Densidade e volume, como que eles se relacionam? Densidade é igual massa sobre volume. Você quer a massa é o volume vezes a densidade. O volume é 0,12 centímetros cúbicos. A densidade você pegou aqui, ó, 0,5 grama por centímetro cúbico. Quanto que dá aí a massa, então? Só multiplicar por meio, né? 0,06 gramas. Então essa é a massa de um grafite, turminha. 0,06 gramas. Opa, e agora eu consigo calcular? Eu consigo calcular a quantidade de átomos de carbono dentro de um grafite? Opa, claro que consigo. Ó, um grafite pesa 0,06 gramas. Beleza? Bom, eu sei que se eu tenho 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol de carbono. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Mas eu não tenho 12 gramas de carbono. Quanto que eu tenho? Eu tenho 0,6 gramas. Então, quantos átomos de carbono eu tenho? Tenho X átomos. X, então, é igual
6 vezes 10 a 23 vezes 0,06 dividido por 12, que dá aproximadamente 3 vezes 10 a 21 átomos de carbono. Então, moçada, essa é a quantidade de átomos de carbono dentro de um grafite. Essa é a quantidade de átomos de carbono dentro de um grafite. Que loucura, não é mesmo? É muito átomo de carbono num grafitezinho de nada, né? Aí a segunda pergunta que eu fiz aqui para vocês, turma. A outra pergunta que eu fiz para vocês é: quanto pesa um átomo de carbono apenas? Agora tá fácil, né, moçada? Você aprendeu que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Se são 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eu tenho 12 gramas de carbono. E se for um átomo só? Um átomo só vai ter uma outra massa, que é M. Quanto vale M, então? M vai valer 12 dividido por 6 vezes 10 a 23, que aproximadamente 12 por 6 é 2, 2 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, esse é o peso de um átomo de carbono, turma. Muito pequeno, né? Como a gente já esperava. 2 vezes 10 a menos 23 gramas, cada átomo de carbono. Perguntas aí que sempre aparecem, tá, moçada? Espero que tenha ficado algumas coisas claras aí, mas tem que fazer bastante exercício para compreender o conceito de uma forma geral, tá bom? Ficou com dúvida? Que bom! Esse é um conceito que tem que ter dúvida, tem que trabalhar, tem que fazer exercício. E a gente está aí junto para conseguir. Turminha, até já! Abraço!